voltamos para mais um bloco de Direito e Literatura sobre o colonialismo. Na década de 80, o filósofo alemão Jürgen Habermas desenvolveu o conceito de colonização do mundo da vida, segundo o qual o direito invadiria destrutivamente o mundo da vida ao regulá-lo em demasia. Posteriormente, o próprio Habermas reformulou essa visão, acreditando ao direito a função de estabilizar e também como integrador social. O direito, no caso, reproduz a lógica do colonizador, Drayton. Nessas duas, na própria reformulação do Habermas, se pode ver um pouco a saída de uma relação sujeito-objeto, quer dizer, ele coloniza, e para um segundo momento transformador, integrador, na ideia de um certo grau de autonomia. Estou certo nisso? Sim, a crítica que o Habermas faz com essa expressão colonização do mundo da vida, Kolonisierung der Lebenswelt, é que cada vez mais, por exemplo, o direito perpassaria relações privadas, uma espécie de juridificação do mundo da vida. E o exemplo clássico é a questão da família, em que o direito entra fortemente. E o problema da juridificação do mundo da vida, entre outros, é que, por meio disso, as relações entre os seres humanos elas se tornam menos espontâneas. Por exemplo, iniciativas de cooperação, elas vão desaparecendo. Esse é um problema especificamente do país, o Habermas, a Alemanha, em que agora o movimento contrário é esse. Já que há uma ajuda estatal programada para os desvalidos, a comunidade ela se desonera da ajuda espontânea. E agora, em alguns lugares, lugarejos, né, vilarejos, Dörfer, eles estão reativando essa tradição dessa ajuda espontânea, não sistemática, vamos dizer assim, do estado de bem-estar social. Claro. Como nós tínhamos aqui no Brasil tradições, por exemplo, de ajudar um vizinho doente, ou essa troca, por exemplo, de alguém cozinhava determinada coisa, dava algo para o vizinho e recebia depois em troca, relações menos perpassadas. Hoje ele vai nos juizados especiais. Exatamente. Preciso de 1 quilo de sal. Ao invés de buscar do vizinho... De bater na porta do vizinho, talvez bater a porta do vizinho. Estou fazendo uma metáfora, hein, pessoal? Não dá para buscar... Porque o Brasil é um país que você tem que explicar a ironia, né? Depois disse assim, o professor Lênio disse que dá para entrar em juízo para pedir 1 quilo de sal. Né? Isso é uma metáfora. Então, ao invés de eu lá pedir emprestado, acabo pedindo isso para o Judiciário ou para o Ministério Público, para a Defensoria, a tríade, né? A Santa Trindade, né? O pai Judiciário, mãe Ministério Público e prima Defensoria. Então, latiu o cachorro, ao invés de ir lá chegar e dizer, prende seu cachorro e tal, queixa, agora não é metáfora, é literal agora, queixa nos juizados especiais. Então, nós, ao invés de reclamarmos e nos unirmos, trocando, colaborando e indo reivindicar, a gente é tutelado. Colonizado. E talvez, já que volta ao tema. Um tema que te é tão caro também, que é o do solipsismo, e vamos dizer assim, a ênfase no indivíduo. O solipsismo pode ser entendido de várias formas. Esse termo passou por várias acepções ao longo da história do pensamento ocidental. Mas essa incapacidade de interação, do face a face, claro. De resolver conflitos dessa forma, e sempre tem que chamar o terceiro, no caso, acessar o judiciário, para resolver demandas que nós, eventualmente, poderíamos resolver de outra forma. É engraçado nós pensarmos o mito da horda primitiva, né? Há simbolicamente a morte do pai, e a partir... Explica para o nosso telespectador, do norte a sul do Brasil, rapidamente o que é isso, né? Eu estou aqui me referindo ao mito da horda primitiva, que é utilizado por Freud, né? Em Totem e Tabu, e que vai dizer que, no princípio, né, havia um pai, e esse pai tinha todas as mulheres, os filhos se unem, matam esse pai, dividem as mulheres entre si, né? E há aí, então, esse pacto de ninguém mais pega todas as mulheres, cada um tem a sua, e nós convivemos todos pacificamente numa situação de igualdade. Tá? Então, assim, sim,
perdemos esse pai, né, primevo, esse pai arcaico, né, criamos uma situação de civilização, somos todos iguais, e, de repente, o que nós temos? Temos agora o Estado sendo colocado nessa posição de pai, para exercer essa função paterna, ou seja, parece que falimos enquanto irmãos, né, os vínculos fraternos parece que faliram, né, não funcionaram bem. Precisa de um pai aí para dizer o que é de cada um, o que pode, o que não pode. Complicado, né? E o pai faz isso, o pai Estado, e ao mesmo tempo os filhos fazem extrativismo. E vão tirando, chupando as tetas do pai Estado, nesse sentido. Todas. E por isso que há um déficit público tão grande, e aí volta tudo o problema. Mas é que dividir é uma coisa difícil também, né? Então, da palavra individualismo, indivíduo não dividido. Claro. Esse indivíduo não é um cidadão. Não. Esse é um problema. Cidadão é outra coisa, solipsista. exatamente. Exatamente. Esse é uma conquista moderna, sem dúvida, essa ênfase e respeito da subjetividade. É uma descoberta maravilhosa moderna. Nós não vivemos mais no paradigma objetivista em que nós temos que nos adequar permanentemente a algo predado. Não, o ser humano ele é construção, ele é autoconstrução conjunta. Esse que é o ponto. A sociedade, a vida, os valores não são construção de um indivíduo isolado, atomizado, mas um indivíduo interagindo. Mas a descoberta da consciência do indivíduo, ou da subjetividade, sem dúvida é uma conquista. Mas essa ênfase demasiada na subjetividade faz com que nós não consigamos mais interagir. Como é que eu vou chegar até o outro? Como é que eu vou descobrir o outro? Ou o outro vai ser apenas um eu invertido? Eu vou continuar dentro de mim mesmo na interação com o outro, colonizando o outro. Então eu pergunto, o colonialismo, numa acepção larga, tanto de um país sobre o outro, ou de dentro ele mesmo, nas camadas superiores, a dominação cultural, tudo isso, o colonialismo sempre aposta, ele gostaria de ter só súditos, mas nesses tempos ele só tem indivíduos. É verdade. Porque a palavra cidadão é incompatível com o colonialismo. Com certeza. E esse colonialismo que aparece, por exemplo, então, no que eu disse há pouco, nas relações intersubjetivas. O colonialismo significa subjugar o outro, submeter o outro a mim que sou superior. E não deixar o outro ser outro, o respeito ao outro. Isso é um traço... Ou fazer o processo de interação, porque aí é uma troca. Né? A interação é uma ação entre. E aí tu tem dois iguais. Exatamente. O difícil é chegar a isso. E o colonialismo é essa mera exploração. Eu vou até o outro de modo extrativista. Claro. Extrativista. Tiro dele aquilo de que preciso e não me interessa o outro enquanto outro. Então, o colonialismo também tem essa dimensão. A carta do rei Dom Manuel, num determinado momento, diz uma coisa semelhante. Quando os índios mostraram o colar do Cabral e apontaram aquele colar de ouro e apontaram para a terra, o que ele escreve? Não, ele apontou para o colar e apontou para a terra e nós lemos. Como é que nós, portugueses, lemos isso? Existe ouro nessa terra. Porque se ele está apontando, pensando que ele quer este colar, isso não nos interessa. Interessa ele nos dizer que lá tem ouro. Ou seja, eu quero explorar isto que é o que eu estou buscando, né? É essa riqueza que eu estou buscando. E essa leitura de um fato, só que pode o índio ter dito, não foi isso? Exatamente. É interessante. Exatamente. Mas é uma leitura de quem interessa e de quem sabia escrever, de quem dominava, né? É interessante, né, do ponto de vista da hermenêutica, né? Eu uso a minha cultura e o meu interesse para ler de forma absoluta o outro. Claro. Né? E retomando a questão... Porque só eu sei ler. Claro, só eu sei ler. Né? Né? Retomando a questão do indivíduo e do individualismo, existe a falácia de acreditar que na exacerbação disso nós temos o sujeito. Uhum. Quando o conceito de sujeito é outro conceito, assim como o conceito de pessoa é outro conceito,
que, num certo sentido, entra em confronto com essa ideia de individualismo, de indivíduo. Né? Então, nessa esteira tua, Ed, a própria noção de colonizador, ela só se dá porque tem um colonizado. Evidente. Só que o colonizado não tem consciência dessa, né, dessa dimensão dele como colonizado, o que permite que o colonizador seja colonizador. Um dado que é importante a gente ter presente, que nesse processo de colonização do Brasil, né, no início da colonização, quando houve o genocídio indígena, se calcula que foram mortos em torno de 5 milhões de indígenas. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. 5 milhões de indígenas. Quer dizer, esse é o genocídio brasileiro a respeito do qual praticamente não se fala. A contribuição brasileira... E, na verdade, isso se deu em parte... A história da infâmia mundial, nós também contribuímos. Isso se dá em parte porque os indígenas estão em deslocamento para o leste, ou seja, para a costa, em busca do que eles chamavam de terra sem mal, que é a noção indígena de paraíso, com todos os elementos que qualquer outra cultura apresenta do paraíso. Qualquer outra cultura, eu pergunto para vocês, até onde é possível intervir sem ser colonialista? Quais os limites, por exemplo, da cultura e do multiculturalismo? Proibir a mutilação do clitóris da mulher em território outro é ser colonialista? Quais são os limites disso? É o tema do próximo bloco ou já temos que falar sobre isso Não, agora? deixa começar. Sem refletir sobre isso. Mas é deliberadamente para pegar vocês de surpresa. Não, isso não foi combinado, né? Não foi combinado. Eu vou dizer assim, eu não vou aderir a um relativismo cultural, já vou colocar minhas cartas na mesa logo. As minhas, você já sabe, né? As minhas cartas sempre estão na mesa. Eu não sou um relativista filosófico e tampouco um relativista cultural. Então, também não sou relativista filosófico. Então, eu creio que nossa época é uma época da diferença, do respeito daquilo que é peculiar, uma época de fragmentação do respeito é peculiar, e penso que isso é uma conquista. Agora, até que ponto eu posso suportar a diferença? Claro. Por exemplo, eu posso suportar a diferença que me aniquila? Não. Ou que aniquila a dignidade daquele mínimo para usar uma expressão hermenêutica, o mínimo enfim, daquilo que nós, dentro de uma tradição, podemos dizer que é digno ou indigno. Alguém diria, mas isso é relativo? Não, porque se nós não conseguimos fazer isso, aí nós fracassamos. Penso assim, reflitam sobre isso, vamos para o último intervalo e no bloco seguinte, no último, vamos continuar com essa discussão do multiculturalismo e o colonialismo. São faces complexas dessa moeda. Nós já voltamos.